Caraca, eu tô sentindo um sono, moleque. Porque eu tô tentando tirar o café da minha vida. Tem uns 14 dias aí, umas 2 semanas que eu não tomo café. E eu acordei 6h30 hoje. Então, tipo, eu tô sentindo. Agora são 9 da manhã, eu tô sentindo como se eu tivesse acabado de acordar, cara. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas mudanças que eu quero aplicar na minha vida para que eu possa conseguir fechar o meu primeiro projeto de 10K. Para você que não me conhece, meu nome é Vitor, tenho 25 anos e eu criei esse canal para documentar minha jornada como estrategista de marca. Eu espero que de alguma forma isso possa ajudar você que está começando, que tem vontade de começar a trabalhar com branding, e quem sabe nesse canal, em algum momento, eu vou ter uma documentação de toda a minha jornada, desde os momentos iniciais onde eu fechava projetos menores, até o momento de começar a fechar projetos maiores, de até mais que 10K, quem sabe. As maiores dificuldades que eu tenho hoje são as que você que está começando provavelmente também tenha, que são escolher um nicho, vender projetos mais caros e vender com recorrência. É dia de semana, rapaziada. Essas são, sem sombra de dúvidas, as maiores dificuldades que eu venho tendo hoje. Passa longe de ser entregar resultado para os clientes, isso, pô, graças a Deus eu venho conseguindo entregar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô fazendo um trabalho de estratégia de marca para esses clientes. Se trata muito mais de um social media, onde eu vou lá, frequento o local para poder fazer as gravações, gravar conteúdos, depois editar esses vídeos e tá postando. Então, trata-se muito mais de um trabalho de social media do que um trabalho de estratégia de marca em si. E hoje o meu objetivo é sair desse tipo de trabalho e oferecer apenas estratégia de marca. Para fazer isso, eu comecei a estudar incansavelmente sobre nicho, posicionamento, branding, mas principalmente sobre nicho, porque sem sombra de dúvidas, a maior dificuldade que eu tenho hoje. Eu, inclusive, comprei o PENAC esses dias, que é o curso de posicionamento, nicho e atração de clientes do André Lona, que caso, talvez você conheça, mas se você não conhece, te convido a conhecer, um cara que eu super utilizo para estudar aqui no YouTube, os conteúdos gratuitos dele, e acabei de comprar um conteúdo pago, e assim, vem me ajudando bastante até. Eu acho que se eu já tivesse definido o meu nicho, o meu posicionamento, cara, toda a parte de prospecção e atração de clientes, tudo isso estaria fluindo de forma muito mais fácil, muito mais natural, já que eu saberia qual que é o perfil de cliente que eu devo procurar, né? Isso realmente faz toda a diferença, por isso que eu foquei a maior parte dos meus esforços e estou focando nessa questão de descobrir meu nicho, de descobrir meu posicionamento. E uma das coisas que eu aprendi recentemente sobre posicionamento é que se torna muito mais fácil você definir qual que é o seu posicionamento quando você para de pesquisar sobre isso e começa a olhar para a sua própria vida. Quando o marketing digital entrou na minha vida, eu lembro que a parte de nicho era o que todo mundo falava, e até hoje é assim, todo mundo sempre fala de nicho. E eu achava que para escolher um nicho era simplesmente você pegar, entrar no Google, pesquisar e fazer uma lista, uma seleção de nichos possíveis para você seguir, e você escolher aquilo que você mais se identificar, mais que você achar que vai te trazer mais retorno. Eu achava que escolher um nicho funcionava dessa forma. Só que eu entendi que, às vezes, você escolher um nicho se trata muito mais de você seguir por outro caminho. E aí que vem a dica, que o seu nicho é aquilo que faz ou já fez parte da sua vida. E aí você começa a olhar para as coisas que você já viveu, para as coisas que você vem vivendo hoje, e tudo começa a se tornar muito mais fácil, muito mais simples para você conseguir, pelo menos, facilitar esse seu pensamento de posicionamento e escolha do seu nicho. E claro que quando eu escutei essa frase, ao mesmo tempo que fazia sentido, ela também era muito complexa, porque, são tantas coisas que eu gosto, que você gosta na sua vida, provavelmente, que ao mesmo tempo, né, que a frase faz sentido, continua sendo complexo para se definir. Aí eu entrei em uma camada um pouco mais profunda dessa frase e mudei a conversa para problema, para problemática. O nicho, ele se trata de um problema que você já viveu ou que você vem vivendo hoje, e que você sabe como resolver. Ou, pelo menos, que você tenha interesse em resolver esse problema, em aprender a resolver. A lógica do mundo hoje, do mundo capitalista, pessoas são pagas para resolver problemas. O mecânico é pago para resolver problemas de pessoas que têm carros, deixam seu carro lá para o mecânico ir lá e resolver um problema dele. O dentista é pago para resolver um problema de uma pessoa que está com dor no dente, está com tártaro nos dentes. E a gente pode ficar conversando aqui, dialogando sobre vários tipos de problemas que as pessoas são pagas para resolver hoje. Às vezes esse problema vai ser um pouco mais fácil de ser enxergado e às vezes ele vai ser um pouco mais discreto ali, porém
continua sendo um problema. E aí, no nosso mundo de estratégias de marca, de branding, as pessoas que trabalham com branding são pagas para resolver problemas corporativos de empresas. Geralmente, quanto maior é a empresa, mais complexo é o problema. E quanto mais complexo é o problema, mais caro é para isso ser resolvido. E isso vai de uma lógica também que não vale só para o nosso mercado, mas para qualquer outro tipo de problema que você venha resolver na sua vida. Vamos supor, um problema no seu carro. Se o problema do seu carro é apenas um pneu furado, é muito mais simples de resolver do que um motor fundido, por exemplo. Para você trocar um pneu vai ser muito mais barato do que para você resolver o problema de um carro que fundiu o motor. Isso vai ser muito mais complexo e logo vai ser muito mais caro para você. E aí, as empresas vão te pagar para resolver problemas e você, com a sua habilidade de estrategista de marca, você vai pegar essas habilidades e vai tentar resolver o problema dessas empresas. Quanto melhor você for para resolver esses problemas, as chances de você poder cobrar mais caro são maiores. E quanto maior foram esses problemas e você souber resolver ainda assim, então mais caro você vai poder cobrar para resolver problemas mais complexos. Vamos pensar um pouco fora agora da perspectiva do estrategista de marca e pensar na perspectiva de outro segmento do marketing, como por exemplo a edição de vídeo. As empresas, a maioria dos negócios aí, se você for pegar negócios locais perto da sua casa, eles não têm muito tempo. E a maioria das empresas e dos donos de empresas são assim, eles não têm muito tempo. Então, se a gente pensar na perspectiva do editor de vídeo, ele não vai ter tempo para editar vídeo. Isso já é um problema. Ele não ter tempo é um problema, né? E aí você ser pago para editar um vídeo para ele ir lá gravar um conteúdo, isso já é um problema que você está resolvendo para ele. Perceba que o problema ele não precisa ser necessariamente o exemplo do carro que eu dei, que o carro deu o problema. Às vezes a empresa ela tem um problema, só que ele está mais discreto, como por exemplo as empresas hoje precisam estar presentes nas redes sociais. Então, se o dono de uma empresa ele não está conseguindo editar um vídeo, ele não vai conseguir publicar nenhum conteúdo no Instagram. E com isso, ele vai estar aparecendo menos do que o seu concorrente ali da esquina, que tem uma pessoa ali que vai lá, grava vídeos para ele e edita e publica todos os dias, uma vez, 2 vezes por semana, sei lá. Então, existem diversos tipos de problemas que você pode resolver. Indo nessa perspectiva ainda de edição de vídeo e criação de conteúdo, às vezes um conteúdo para uma farmácia vai ser diferente do conteúdo para uma barbearia, que vai ser diferente do conteúdo para um restaurante. A comunicação, o público, as expressões linguísticas, a forma como você vai criar esse conteúdo vai ter que ser totalmente diferente de um segmento para outro. Por isso que, quanto mais específico é o problema que você resolve, mais caro você pode cobrar, mais atrativo isso se torna para aquela pessoa que está vivendo aquele problema. Por isso que a gente tem toda essa questão de você subnichar, né? Que é, por exemplo, você é estrategista de marca, agora você pode ser estrategista de marca para restaurantes e você pode ser estrategista de marca para churrascarias. É muito mais específico do que para restaurantes e do que simplesmente você se posicionar como estrategista de marca que pega qualquer tipo de segmento, né? Só que aí eu vou abrir um parênteses porque eu também estudei recentemente e descobri que existem formas de você se posicionar que não necessariamente você precisa ficar subnichando dessa forma. Na verdade, existem formas de você posicionar. Você não precisa se posicionar especificamente para um tipo de segmento. Existem pessoas que trabalham, né, com estratégias de marketing e diversos outros departamentos aí do marketing e que elas nicharam e elas pegam diversos tipos de segmentos. Elas pegam barbearias, elas pegam restaurantes, clínicas, mas mesmo que elas pegando diversos tipos de segmentos diferentes, elas nicharam, porque a questão não está necessariamente no segmento, mas no problema que você resolve. Às vezes um segmento diferente pode ter um problema muito semelhante, muito parecido. E com isso, você sabendo resolver aquele tipo de problema, você pode sim pegar aqueles 2 segmentos diferentes. E aí, por exemplo, no PENAC, eu estou aprendendo muito sobre verticais e horizontais de posicionamento. As verticais que a gente conhece são esses segmentos de mercado que a gente está acostumado a nichar só para isso, que é barbearia, restaurante, e horizontais já são características muito mais profundas, como por exemplo, homens solteiros a partir de 40 anos de idade que moram em São Paulo. Isso é uma horizontal de posicionamento. Empresas que estão passando por um processo de reestruturação e contratação
de um novo líder para o departamento de marketing. Isso aí é uma outra horizontal de posicionamento. Você percebe que, assim, independente do segmento da empresa, pode ser uma farmacêutica, pode ser uma indústria siderúrgica, pode ser qualquer tipo de empresa. Existem muitas empresas de diversos segmentos diferentes que possuem departamento de marketing. E aí, independente da empresa que for, mas se ela está passando por um processo de reestruturação e contratação, né, de um novo líder de marketing, você já sabe, já é um posicionamento pelo qual você pode se apropriar, independente do segmento. Perceba que isso é um nicho, é uma forma de você nichar, mas sem você necessariamente estar nichando para um segmento específico, para só atender a um tipo de segmento. Assim, uma coisa que eu posso dizer que está me ajudando muito a conseguir facilitar esse meu processo de definição de um nicho é eu pensar na perspectiva de uma prospecção. Porque geralmente, quando a gente pensa em nicho, a gente pensa no quê? A gente pensa na biografia do nosso Instagram, pensa nos nossos conteúdos, no nosso feed, na nossa foto de perfil, no logo da nossa urgência, da nossa empresa. Eu fui parar para pensar que, caramba, isso está muito mais relacionado, eu acho, a um ego da minha parte, de ficar pensando em como eu quero aparecer na rede social ali no Instagram, como eu quero apresentar meu perfil, está muito mais relacionado a ego do que em si para algo que vai me ajudar a atrair mais clientes. Eu estou pensando muito mais numa perspectiva egóica de um cara que quer aparecer ali na rede social do que um cara que quer conseguir cliente, que quer crescer o seu próprio negócio. E aí, quando a gente pensa na perspectiva de prospecção, a gente tira todo esse colorido, todo esse brilhozinho, esse enfeite que a gente coloca, né, de pensar em redes sociais, e a gente pensa exatamente na conversa que a gente vai ter com o empresário que nós queremos servir, com aquela pessoa que nós queremos ajudar. Paramos de ficar fantasiando todas essas coisas de biografia e de feed e começamos a pensar na perspectiva de uma prospecção realmente. O que é uma prospecção? É você às vezes chegar e você ligar, você mandar uma mensagem, você ir lá e bater na porta de um negócio para entender qual que é o problema que aquela pessoa está passando. Isso aqui é uma prospecção. Agora, você pensar no posicionamento na perspectiva da prospecção é você pensar em como você deve se apresentar melhor para aquela pessoa que você deve servir, como você quer que aquela pessoa que você quer servir te veja. Isso tem me ajudado a conseguir entender um pouco melhor essa parte de nicho e conseguir encontrar alguns possíveis posicionamentos ali que eu posso utilizar. Vamos pensar no seguinte: qual que é o assunto hoje que você sabe conversar, que você tem mais propriedade para falar? Qual a habilidade que você tem que você pode utilizá-la para resolver um problema? Não precisa necessariamente ser uma habilidade tangível, como mexer em uma ferramenta como Photoshop ou Illustrator. Pode ser, por exemplo, uma habilidade de falar em público. As pessoas, vamos supor que você fale bem em público, que muitas pessoas já tenham te falado isso, que olha, cara, você fala muito bem em público. Isso já é uma habilidade que você pode utilizar para vender. Vender, às vezes, um treinamento para empresários que tenham dificuldade de falar em público, né? E você vai dar um treinamento para essas pessoas. E aí você pode alinhar, inclusive, esse treinamento à criação de conteúdo. Olha, eu vou ajudar aqui empresários que tenham dificuldade de falar de frente para a câmera a estarem gravando conteúdo, e eu vou vender treinamentos sobre isso para que os próprios empresários se tornem, tenham autonomia para gravar os conteúdos para as redes sociais da empresa deles. Cara, isso já é um serviço que você pode vender. Eu vou te dar o meu exemplo agora do que eu fiz para estar encontrando possivelmente ali meu nicho, ou tendo ali pelo menos uma visão um pouco mais clara de qual que é o posicionamento que eu posso utilizar. Assim, pensei em muitos problemas dos quais eu já vivenciei, já passei na minha vida, mas sem sombra de dúvidas, o que mais apareceu assim na minha cabeça de primeira foi quando eu fui demitido pela segunda vez seguida de uma agência de marketing que eu trabalhava, e porque isso foi um momento que me marcou muito, né? Me marcou muito eu ter sido demitido pela segunda vez seguida pelo mesmo motivo. Que, na verdade, não fui demitido por eu ter feito um trabalho ruim ou algo do tipo. Na verdade, fui demitido com outros funcionários ao mesmo tempo, porque as agências que eu trabalhei, elas estavam passando por um momento de perda de clientes, assim, muito rápido. Começaram a perder clientes muito rápido, não conseguiam pagar mais os funcionários e tiveram que desligar ali uma grande parte deles. E eu não tô falando aqui de agência pequena, eu tô falando aqui, uma delas era uma agência muito grande, muito famosa aqui no país. E até mesmo a última empresa que eu trabalhei, a última agência, eu percebia que, mesmo que eu não tenha sido demitido lá, nem nada do tipo, mas eu percebia que eles viviam os mesmos problemas, né? Eles só não tiveram a consequência de ter que demitir funcionários, como foi no caso das outras, mas eles estavam vendo os mesmos problemas de
não conseguir reter clientes por mais de 6 meses, eles não conseguiam, eles tinham muita dificuldade de conseguir clientes que pagassem um valor um pouco mais alto. Geralmente os contratos eram baixos, eram contratos de 2 mil, de 3 mil, que claro que para a gente hoje, né, para mim, por exemplo, isso seria um contrato ótimo, mas para uma agência que tem que manter ali uma quantidade de, às vezes, 15, 20 funcionários, esse valor, às vezes, não é um valor tão interessante assim. Isso foi um problema que eu vivi e a minha experiência trabalhando nessas empresas me permitiu entender esse problema e até mesmo identificar possíveis soluções para resolver esses problemas. Se eu descrever, por exemplo, o meu nicho, escrevi ali, né, o meu possível posicionamento que eu poderia utilizar para agências de marketing digital, eu coloquei ali um posicionamento que eu poderia utilizar, mirando tudo isso que eu já vivenciei, que seria vender planejamento de marca para assessorias de marketing digital remotas e independentes, especializadas em tráfego pago, que estejam passando por um processo de reestruturação e formação de novas equipes, enfrentando uma alta taxa de churn e que tenham o desejo de se apropriar da criação de conteúdo como meio para gerar reconhecimento de marca, reduzir o CAC, aumentar o LTV de seus clientes e o FII de seus contratos, que para quem não sabe, o FII é ali o valor que o cliente paga, né, todo mês por um contrato fechado em uma agência de marketing. Esse aqui, assim, seria o meu posicionamento descrito em palavras. E aí você deve estar se perguntando agora, assim, caraca, então você encontrou o seu posicionamento? Você então está falando que esse aí vai ser o seu nicho? E eu acho que uma outra coisa também que eu comecei a pensar é o seguinte, às vezes a gente pensa como se encontrar um nicho ou posicionamento fosse encontrar o seu propósito de vida, né? Algo que você vai ter que seguir para sempre. Quando na verdade não é assim. Por isso que eu comecei a pensar em posicionamento e nicho na perspectiva da prospecção. Porque vamos pensar no seguinte, pensa naquele vendedor raiz que vende qualquer coisa. Você acha que se algum produto da prateleira dele parar de vender, que as pessoas não estiverem mais comprando, você acha que ele vai continuar insistindo em vender aquele produto porque ele tem um grande apego e amor por aquilo? Claro que não. Ele vai simplesmente pegar, cortar a compra daquele produto com os fornecedores dele e vai começar a vender outra coisa. E é assim. O que eu quero dizer é que se seu posicionamento por algum motivo não der certo, você simplesmente deve mudar esse posicionamento. E aí, eu já quebrei muito a cabeça pensando nessa questão de escolher um posicionamento, não gostar, não conseguir ter consistência nele, às vezes ele não dá certo e querer mudar isso pensando na perspectiva de criação de conteúdo. Só que é que tá. Eu acho que essa parte de criação de conteúdo é o que deixa muita dúvida na gente, porque assim, criar conteúdo é algo que você deve fazer. Eu devo fazer e a gente não deve deixar de criar conteúdo por nenhum motivo. Porque criação de conteúdo é uma ótima forma de você conseguir captar clientes, cara. É claro que é a longo prazo, mas no futuro isso vai te trazer resultado. Porque simplesmente é você aparecer, né? Você está aparecendo ali para várias pessoas e uma hora você vai aparecer para alguém que tem interesse em te contratar. A recomendação que eu te dou é para você parar de pensar, por enquanto, nessa perspectiva de posicionamento na sua criação de conteúdo. Não que você não deva se posicionar criando conteúdo, mas você deve talvez ter um pouco mais de calma com isso. Eu, pelo menos, estou tentando ter um pouco mais de paciência com isso, porque assim, eu vejo muita gente também que cria conteúdo para designers, que cria conteúdo falando sobre branding, mas que ao mesmo tempo conseguem os seus clientes ali. A grande questão é que se você faz conteúdo sobre branding, você vai estar atraindo pessoas, né? Você vai estar atraindo muito mais pessoas que se interessam por branding do que donos de empresas, né? E você pode até atrair donos de empresas, mas não vão ser pessoas que estejam alinhadas àquele seu posicionamento lá. Você não deve deixar de criar conteúdo. Eu acho que você deve criar conteúdo sim para conseguir clientes. Esse seria o objetivo para você ganhar dinheiro, claro. Eu tô aqui criando conteúdo para eu ganhar dinheiro um dia. Eu não vou mentir para ninguém aqui que meu objetivo no YouTube é esse, cara. E para você que está começando a criar conteúdo, você deve testar várias coisas. Teste o seu posicionamento, por exemplo, que nem eu dei o exemplo aqui, né, que talvez te facilite um pouco a descobrir essa parte do seu posicionamento. E teste criar conteúdo sobre branding, sobre design, teste várias coisas, mesmo que fique uma bagunça agora no início. Uma hora você vai começando a refinar essa sua criação, você vai começando a entender um pouco melhor como é que você vai se posicionar. A gente nunca vai conseguir encontrar o nosso posicionamento só estudando, só na teoria, e a gente nunca vai conseguir também se posicionar da melhor forma possível já no nosso primeiro vídeo, no nosso primeiro post ali do Instagram, e eu acho que nunca vai ser assim. Inclusive, esses dias eu estava pesquisando vários perfis que eu acompanho lá no Instagram e fui arrastando lá para baixo para ver como que cada um deles começou. E a maioria deles começou criando os conteúdos
alguns conteúdos mais genéricos, criando conteúdos mais naturais, que às vezes não estavam relacionados necessariamente ao trabalho. E eles foram, ao mesmo tempo, vendendo, fazendo as prospecções, fazendo a parte de vendas, né? Que é uma parte que, cara, se você está começando, você é pobre, você não tem cliente, você não pode se dar o luxo de negligenciar essa parte de prospecção. Você deve vender, você deve prospectar. Você não deve ficar só parado esperando o cliente chegar para você, porque a gente não tem cliente, então a gente não pode se dar esse luxo. E aí, conforme essas pessoas iam vendendo, iam tendo experiências ali com os clientes delas, eu comecei a perceber que, assim, elas nicharam muito por conta da experiência que elas vão tendo com esses clientes. Às vezes elas atendiam muito mais clientes de um segmento específico e elas foram descobrindo como resolver o problema daqueles clientes, e isso foi ajudando essas pessoas a conseguir lá na frente encontrar um posicionamento. E aí depois elas começaram a criar conteúdos muito mais específicos, né? Um posicionamento você descobre na prática, você descobre fazendo. Como eu dei o exemplo aqui da questão da agência de marketing, se eu não tivesse passado por nenhuma agência de marketing na minha vida, eu não teria talvez entendido esse problema que elas enfrentam, e como que eu poderia resolver esse problema para elas. Então, assim, é tudo uma questão de você viver as coisas na prática, aplicar e ir aplicando cada vez mais e estudando, e aos poucos as coisas vão fluindo naturalmente, né? E assim, eu acho que esse vídeo também termina por aqui. Eu acho que eu posso utilizar como um exemplo para finalizar aqui o próprio canal do YouTube que eu criei. Esse canal aqui eu criei, não sei quanto tempo que faz, deve ter uns 2, 3 meses, é bem recente. Mas eu mesmo fiquei aqui um período sem gravar, sem criar alguns vídeos, porque eu tava nesse dilema da criação de conteúdo, do nicho, de pensar se eu crio conteúdo para os meus clientes, se eu crio conteúdo para quem está querendo saber sobre branding. E aí a resposta é que, assim, se eu tô com essa dúvida hoje, eu não posso ficar sem criar conteúdo porque eu tô com essa dúvida. Eu acho que vale mais a pena eu compartilhar essa dúvida com as pessoas. E realmente, né, esse canal aqui eu criei com o intuito de documentar minha jornada, então não faria sentido eu não documentar isso daqui, senão eu estaria indo contra a essência desse canal. E o YouTube, por exemplo, eu comecei e não sabia literalmente como gravar nenhum vídeo. Eu demorei muito para gravar meu primeiro vídeo, tive que enfrentar a vergonha, o medo, e travava muito para falar de frente para a câmera. E só depois de muito tempo que eu fui começar a perceber diversos erros e problemas que eu poderia resolver nos meus vídeos, e fui começando a acertar isso aos pouquinhos. E hoje já é mais fácil para mim, para eu estar gravando esse vídeo, apesar de eu estar seguindo até um roteiro aqui hoje, né? E acredito que seja isso, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva nesse canal se você quiser acompanhar a minha jornada, acompanhar meus próximos vídeos. Curta, deixe seu comentário e até a próxima.